Oi pessoal, o Prof. Salva na área. O vídeo que segue é um vídeo que eu tive que fazer para algumas turmas onde eu tive que resumir o conteúdo, seja ele qual for, que você vai ver aí. E então eu falo muito rápido, né? E é um vídeo muito longo, porque tem muito conteúdo para se falar, né? Então a minha sugestão é, veja esse vídeo com um lápis e uma caneta, né? Do tipo, putz, ele falou um negócio ali, deixa eu dar uma anotada, eu não entendi direito essa parte, né? Tentem não ver esse vídeo de uma vez toda, né? Talvez se você, tipo, cara, essa conteúdo aí, essa matéria aí, eu até me garanto, então eu vou ver de uma vez. Tá, tudo bem, de boa, né? Mas se for algo novo para você, que você nunca viu na vida, é melhor você pegar um caderno, ou anotar no celular, enfim, fazer uma anotação, dar uma pausada devagar, né? Eu não espero que você veja esses 20 minutos, mais de 20 minutos provavelmente, de uma vez só, tá bom? Então é isso, fica aqui a minha recomendação para o vídeo que se segue. Beijão. Fala aí pessoal, Prof. Salva na área, e resolvi fazer um vídeo contando um resumo, um grande resumo num vídeo só sobre os números decimais. No canal aqui no Prof. Salva já existe uma porção de vídeos explicando cada conteúdo de números decimais, né? Mas aqui eu não estou dando tanta importância de explicar cada passo, cada resolução e os porquês das coisas. Aqui eu estou mais interessado em resolver, tá? Então se você está procurando um vídeo assim, bem resumido, não quero saber porquê, só quero um exemplo, enfim, esse é o vídeo, tá bom? Então hoje é... tudo sobre números decimais, beleza? Então bora dar uma olhada aqui na tela. Então eu fiz um roteiro aí pra gente, para eu também não me perder. Então, primeiro, né, os números decimais eles são números, tá? Mas os números decimais, né, eles têm esse nome porque a gente está dividindo por 10. Né? Então, por exemplo, 13 sobre 10, como é uma fração, como é uma divisão, pode ser transformado em 1,3. Então ele tem uma casa decimal, que são esses lugares aqui que estão depois do número inteiro. Então essa parte representa um número inteiro, então sei lá, aqui seria o 0, aqui seria o 1 e aqui o 2. Né? O 1,3 está um pouco depois do 1, mas antes da metade. Né? Então esse lugar na reta numérica pode ser representado como o 1,3. Tá? Então tem a parte inteira, tem a parte decimal. Você, por exemplo, pode pegar números que têm uma terminação, então 1,25 é um número decimal e termina. Tem números com dízima, 7,34, 34, né? Dízimas periódicas. Tem números com dízimas não periódicas, então 1, 2, 3, 4. Obrigado. 5, 6, 7, 8, enfim, né? São números decimais, mas são números que não se repetem, né? Então são dízimas por serem infinitos, mas não periódicos. Tá? Então esses são os números decimais. De uma maneira geral, eles representam uma quantidade não inteira, mas isso também tem um desvio, né? Por exemplo, 7,0 é um número decimal, né? Mas ele representa 7 inteiros, então é ou não é decimal, né? Então não precisa dessa enrolação. Você não precisa dessa enrolação. Então esses são os números decimais.
o que é... Próximo tópico aqui, nossa. Divisão dá um número decimal. Então, eu tenho 13 dividido por 4. Né? Como é que eu faço essa conta? Em geral, você divide o 13 por 4, vai dar 3, sobra 1. Né? Esse sobrar 1 significa que 1 inteiro ele corresponde a 10 décimos, que é a primeira casa do número decimal. Né? Então, quando eu transformo o inteiro em um décimo, eu coloco uma vírgula para representar essa divisão. Olha, agora estou trabalhando com casas decimais. Né? Então, 10 décimos dividido por 4 dá 2 décimos e sobra 2. 2 décimos é a mesma coisa que 20 centésimos. Então, 5. E sobra 0. Tá? Então é assim que a gente transforma uma divisão de números inteiros, né, em um número decimal. Tá? Ou você usa calculadora. Mas é assim, né? Então, sempre que tiver um resto, você pode colocar um 0 do lado, bota vírgula e continua a fazer essa divisão. Tá? Então, é assim. Decimal em fração. Como que eu transformo isso? Também eu já expliquei no vídeo de um resumo de frações, mas é bom colocar aqui, né? 1,25 em uma fração. Isso ajuda muito na hora de fazer operações. Você esquece o número com a vírgula, 125, e coloca a quantidade de potências de 10 da casa decimal. Então eu tenho duas casas decimais aqui, né? O 2 e o 5. Então vou colocar 100. Outros jeitos, né? O número de casas decimais é o número de zeros que eu coloco ali. Então, 173, menos 47.471. Então é menos 173.471 dividido por 1000, porque tem 3 casas decimais aqui. Tá? E toma muito cuidado com a calculadora, principalmente a calculadora do celular, porque a calculadora do celular, em muitos celulares eu já vi isso acontecer com muitos alunos, esse vírgula também representa o número. Então, no celular às vezes vem assim, 173,471. Ele pode estar fazendo uma conta de 173.471 em vez de 173.471. Aqui no Brasil a gente usa vírgula para representar a casa decimal e ponto para representar a unidade, a posição, né, a classe do número. Né, tipo assim, 1.734.201. Né, e a gente faz isso. E a vírgula para representar 1.734,201. Mas nos países no exterior não é assim. Tá? Beleza? Então é assim que a gente transforma em fração. A quantidade de zeros é a quantidade de casas decimais que o número tem. Notação científica, né? Existe um jeito de escrever um número, né? A física, principalmente a física, trabalha com números muito grandes e números muito pequenos, muito mesmo. Né? Então, elétrons. Né? Como é que eu vou calcular a distância entre dois elétrons? É 0,00 e toma-lhe 0. Né? Imagina ter que ficar fazendo conta com 17 zeros assim, né? Sei lá. Porra, eu não vou ficar escrevendo toda hora. Então a física, muito espertamente, usa um recurso
que é a notação científica, né? Notação é um jeito de escrever, científica da ciência. Então é um jeito da ciência escrever números. O que ela faz? Ela pega um número, digamos que aqui tem, sei lá, 18 casas decimais. Eu quero escrever esse número em notação científica. Então o que eu faço? Eu vou escrever 2,3 vezes 10 a menos 17. Essa é a notação científica. Deixa eu explicar como que eu fiz essa conta. Primeiro, que este número que está aqui na frente multiplicando, ele tem que ser um número entre 1 e 10. Tá? Então eu não posso escrever 23. Né? Eu tenho que escrever 2,3. 2,3. E essa outra parte aqui é a quantidade de casas até o 2,3. Então, eu tive que andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, blá 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 blá. Como aqui vai terminar no 18, a vírgula ela vai parar no 17. Então eu escrevo menos 17. Tá? O menos significa que é um número menor que 1. Né? Tá? Ou, melhor ainda, né? Eu ando a vírgula para direita. Eu estou cada vez mais diminuindo o meu número. Tá? Então é assim. Então se eu tiver que escrever, vamos fazer um outro exemplo aqui. 150. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Imagina fazer, eleva isso ao quadrado e depois já faz a raiz cúbica e ficar escrevendo esse número é chato demais. Então a notação científica veio para resolver isso como? Então vamos lá. Vamos botar aqui direitinho. Então, primeiro, tem que escrever esse número menor do que 10 e maior que 1. Então é 1,503 vezes. Repara que a minha vírgula parou nesse lugar aqui. Então vezes 10. Então potências de 10. Né? Quantas casas ela teve que sair daqui para ir até o final? Então 3, 6, 9, 12 mais 2. 14. Tá? Então, é assim. Não precisa botar o mais, né? É meio desnecessário. Então, isso é a notação científica. É a forma que a ciência usa para escrever números muito grandes ou muito pequenos. E as operações, né? Como que a gente soma, como que a gente subtrai? Bem, a soma e a subtração, né? Tipo 123,47 mais 8,50, não sei o que. Né? Então você alinha as casas decimais, né? Vírgula debaixo de vírgula. Então 123,47, mas eu não vou colocar o 8 aqui, né, alinhado com 1. Eu tenho que colocar a vírgula debaixo de vírgula. Então o 8 tem que vir aqui. 5, 9, 1. Soma. 0 mais 1, 6, vai 1, 10, vão 1, 12, vão 1, 3,
E é isso. Tá? Então, mesma coisa para subtração. Então, 123,47 a 8,591. Subtrai. Repara que aquela expressão, né, zero à direita, eu posso colocar quantos zeros eu quiser, porque não vai fazer diferença. Tá? Então eu posso botar um zero aqui só para me guiar. Né? Então 0 menos 1 não dá. Então vou transformar esse 6 aqui em 10. Então 10 menos 1, 9. Mesma coisa aqui não dá. 7, 3. Mesma coisa aqui não dá. Caraca, podia ter escrito o número melhor, né? 13 menos 5, 8. A vírgula permanece. 2 aqui. 1, 4, 1, 1. Pronto. 141, vírgula. Então, soma e subtração. Fácil. Multiplicação e divisão. Cara, eu vou usar o meu jeito, tá? Tem vários outros aí. Eu vou partir para o vídeo ficar pequeno. Já tá gigante. Eu vou partir para um jeito que eu mais gosto. Então, 5,2 vezes 0,04. O que eu prefiro, mas existem vários outros. Tá? Eu transformo isso em fração. Isso é 52 sobre 10 vezes 4 sobre 100. Né? Uma casa decimal, duas casas decimais. 52 vezes 4 é 208. E 10 vezes 100 é 1000. Significa que este número aqui em cima tem que ter 3 casas decimais. Ou seja, 0,208. Pronto. Tá? Um outro jeito. Esquece as vírgulas, faz 52 vezes 4. 8. 208. E soma o número de casas decimais. Então, uma aqui, duas aqui, 3. Pronto. É isso aí. Tá? Agora, vamos fazer a divisão. 5,2 dividido por 0,04. Então, eu gosto de transformar em fração. Então, 52 sobre 10 dividido por 0,04. Dividido por 4 sobre 100. Que é a mesma coisa. Dá uma olhada nos vídeos de fração. 52 sobre 10 vezes 100 sobre 4. Aí sai, simplificando aqui, ó. 52 dividido por 4 é 13. Então, isso no fundo é 13 vezes 10, que é 130. Pronto. Tá? Esse é um jeito. O outro jeito é igualar o número de casas decimais, tirar a vírgula e fazer a conta. Tá? Esse é o outro jeito. Potenciação é uma multiplicação. Então, não tem muito o que falar, né? 1,2 ao quadrado. Isso é 1,2 vezes 1,2. Então a gente acabou de ver a multiplicação. Isso vai ser 1,44. Né? Então 12 vezes 12, 144. Soma as casas. É isso. A raiz quadrada, a disseciação de 0,25. De novo eu transformo em fração, 5 sobre 100, e faz raiz de 25 sobre raiz de 100, que é 5 sobre 10, que é 0,5. Tá? E é isso, galera. Tá? Fica aqui muita coisa, muito conteúdo sobre números decimais, como que a gente faz essas coisas, lembrando que eles são números, então eles estão em um lugar na reta, né?
me lembrei de um troço muito importante, que eu até separei aqui pra gente. Dentro da notação científica, né? Dentro da notação científica, a gente tem uma tabela, né, para representar alguns símbolos, né? Então, por exemplo, se você... um curso de galera que mexe com elétrica, né? Você trabalha com amperagens, com corrente muito pequena, né? Então, digamos que você olhou lá e fez as suas contas e tal, e a sua corrente deu, sei lá, 10. Aí tem um símbolo assim, ó. Que diabos é isso aqui? Esse Mi. Esse Mi, esse símbolo significa Mi, que é micro, né? Ele é 10 a menos 6. Então, 10 microamperes é 10 vezes 10 a menos 6 amperes. Então é 0,000. O tera, galera da informática, né? Eu tenho aqui 1 tera, meu computador tem 30 milhões de teras de espaço, né? Então o meu computador tem 5 terabytes de espaço. O que isso significa? 5, esse T, ó, tera, 5 vezes 10 a 12 bytes. Então é 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá? E por aí vai. Tá? Então é muito importante, você técnico principalmente, vai trabalhar com instrumentos onde aparecem esses símbolos, né? Esse Mi, o M, né? Milésimo. Então, milímetro vem daqui, desse M daqui. Centímetro vem dessa tabela, tá? Então é isso, pessoal. Fica aqui qualquer comentário, qualquer ajuda que você quiser, comenta aí, dá o seu joinha, porque isso, se inscreve no canal. Isso ajuda bastante aí o professor a ficar mais animado em fazer coisas. Tá bom? Espero que você tenha descansado. Nossa, por que eu não corto isso, né? Eu me perdi aqui, mas a minha esperança é que você tenha aprendido sobre números decimais. Falou? Então é isso. Um beijo.